Eu sou a Aline Girão, eu sou autora do livro Crescimento Além da Dor, o livro que vai mudar a sua perspectiva de olhar para si mesmo e para o outro, e desafio a ler. E hoje eu queria falar sobre um tema interessantíssimo, sobre compaixão e sobre autocompaixão. Porque primeiro, para a gente ter compaixão, a gente precisa ter autocompaixão por nós mesmos. Muitas vezes a gente tem compaixão do outro e esquece de si mesmo. E o que é que tem dizendo na Bíblia? Amar o próximo como a si mesmo. E quem não se ama não pode ajudar o outro, né? Não dá. A pessoa acaba ruindo junto. Então, eu queria deixar esse desafio aqui. E queria começar com uma parábola muito interessante chamada O Bom Samaritano. Está na Bíblia, está contendo no livro de Lucas e falando quem é o meu próximo. E conta, eu vou resumir aqui, a história de um homem que ele estava praticamente jogado, tinha sido assaltado, né, e tinham batido nesse homem, e ele estava jogado no meio da estrada. E ali, naquele período, existia, até hoje, né, existe uma rixa entre os samaritanos, na época os judeus. Você pode até comparar um pouco os palestinos, né, e os israelitas, mas assim, não se refere a isso, mas se refere a dois povos que moravam próximo. E existiam os doutores da lei, que eram aqueles religiosos. Às vezes você encontra muita gente religiosa. Algumas pessoas chegam pra mim, Aline, tu é tão religiosa. Não sou religiosa. Não me equipare à religiosidade. Pra mim são duas coisas completamente diferentes. Sim, eu sou cristã, eu tenho uma igreja que eu frequento, que eu amo, mas eu não sou uma pessoa religiosa do jeito que eu considero a religiosidade. Por quê? Usando esse exemplo aqui, os religiosos da lei, eles eram aquelas pessoas cheias de capa, cheios de dogmas, cheios de regras, mas não tinham compaixão. Eles passaram diante desse homem caído e não ajudou, e não teve compaixão. Enquanto um samaritano, que era um povo que era rejeitado naquele período, passou. Não só passou, ele não só teve empatia, olhar, ai meu Deus, na verdade ele teve compaixão, porque a compaixão é a ação envolvida com a empatia. Então ele foi lá, ele pegou aquele homem que estava jogado, estava quase como morto, colocou em seu cavalo, no seu jumento, não lembro o animal, mas ele não só levou aquele homem para um local, pagou os custos médicos, ele cuidou, ele teve compaixão. Então o que eu estou querendo trazer para a vida, né? Muitas vezes a gente vive a própria vida olhando para o umbigo e vê essa sociedade tão doente. O que está faltando no ser humano é essa atitude de compaixão. Que pena. E hoje o mundo está cada vez mais egoísta, é por isso que cada um de nós está sendo envolvido, os nossos filhos, a sociedade, num mundo tão doente. Porque se cada um de nós tivesse um pouco dessa atitude com o próximo, eu tenho certeza que as coisas começariam a melhorar. Então eu queria deixar esse desafio, mas antes de ter a compaixão também queria deixar aqui uma reflexão, que para primeiro cuidar do outro, eu tenho certeza que aquele homem que passou, ele estava muito bem consigo mesmo, provavelmente era um homem muito próspero, porque primeiro ele pagou as custas daquele homem que estava tão jogado ali, tão sem valor. Então eu queria deixar também esse desafio. Primeiro, para ter compaixão pelo próximo, não só olhar e, ai, que pena, qualquer um faz, né? Mas que tivesse também uma atitude de coragem, mas primeiro com si mesmo, primeiro respeitando a si mesmo, seus limites. Só ajude se realmente você estiver podendo. Mas eu queria deixar essa reflexão para a sua vida e, mais uma vez, falar que é possível crescer além da dor.